Olá, boa noite. Olá, boa noite. Hoje novamente vamos a estar juntas em uma live muito especial. Olá, como você está? Um prazer recebê-las, um prazer ter hoje a Janete Almacul para falar do Mindfulness no espaço do Caminho do Encontro. Vamos a esperar un poquinho que as personas vayan entrando y ya estoy convidando a ela para fazer parte da live de hoje junto con as seguidoras do Caminho do Encontro y do Mind Simplemente. Oi, Lica. Oi, Elo. Oi, querida. Vamos a esperar que vayan entrando. Un placer tenerlas aquí. Vamos lá. Vamos a convidarla a Janete, um minutinho. Vamos a enviar o convite. Um prazer ter a vocês hoje aqui, novamente no Espaço do Caminho, esta vez para falar de Mindfulness. Oi! Olá! Boa noite! Que prazer estar com você, Maria Laura. Não, o prazer é tudo meu, Janete. Sinceramente, o prazer é tudo meu. Eu fico muito honrada e muito grata, tanto a você como a Ana Lúcia, que aceitaram o convite de poder participar no Espaço do Caminho do Encontro. Seja bem-vinda. Muito obrigada e ainda mais no Caminho do Encontro. Oh, muito obrigada. De mulheres e de pessoas que estão buscando a maturidade, a alegria que há na maturidade. Sim, não é? A verdade que sim, Janete. Para mim, eu fico muito emocionada de ter a você hoje aqui. Gostaria muito que você se apresente, que entre no tema do Mindfulness. Temos uma série de perguntas do público, então é tudo teu. Vou tentar fazer o que eu aprendi com Mindfulness, que é estar presente aqui agora, né? O que é esse trabalho que eu e a Ana fazemos como um instrumento que nós utilizamos com as pessoas que sofrem do sofrimento humano, não é? Então, o que é o Mindfulness? O Mindfulness é um tipo, dentre tantas meditações, o Mindfulness é um tipo de meditação comprovado pelos protocolos de vários profissionais que se aplica à saúde, como um instrumento que podemos usar na saúde. O que acontece? O ser humano, o que me inspira? Eu, durante vários anos, dei aula na graduação sobre desenvolvimento humano. E o ser humano é naturalmente um investigador. Quem eu sou, de onde vim, para que eu sirvo? O que é esse mundo? Quem eu sou? Quem eu posso vir a ser? E nós nos tornamos responsáveis pelo nosso próprio cativeiro. Ou seja, aquilo que eu cativei e, às vezes, inconscientemente, construí o meu próprio cativeiro com crenças, com verdades passageiras de uma estrada, de um percurso de experiência. E, na medida que a gente vai crescendo, nós vamos questionando, porque nem sempre nós estamos no curso da nossa verdade. E vamos adoecendo quando vamos na contramão de nós mesmos. Quando nós nos distanciamos da fonte do porvir. Vamos na direção oposta a nós mesmos. Porque aprendemos, porque por medo seguimos, por inseguranças desistimos muitas vezes, e isso muitas vezes vai causando algumas dores na alma. Uma delas são os transtornos de ansiedades, as depressões, os estados atualmente que nós estamos vendo de sofrimento humano, de dúvidas, de incertezas, de desencorajamentos. E muitas vezes porque as pessoas estão distantes de si mesmas.
O que é o caminho do encontro? É o caminho do encontro consigo mesmo. Por isso, eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você agora. Neste caminho, que na nossa jornada, no nosso trabalho, é o convite que nós fazemos para as pessoas se encontrarem com elas mesmas a partir desse instrumento tão valioso que é prestar atenção em como eu dou atenção para o meu próprio cativeiro. Meu corpo, meus pensamentos, meus sentimentos, como eu estou aqui agora, como eu acolho como eu estou aqui agora, como eu sustento aquilo que eu posso sustentar. Tudo que está no presente pode ser sustentado por nós. E na hora que eu sustento e aceito, é o primeiro caminho do encontro. Aceitar aquilo que aparece para minha consciência naquele momento. Então, mindfulness nada mais é do que prestar atenção para aquilo que aparece para a sua consciência no aqui, agora. Por que meditação? Eu falo assim, penso, os bebês nascem com atenção plena. Eles percebem os ambientes. Eles sentem os ambientes. Eles estão abertos para receber o que está naquele instante. A gente acha que os bebês não sabem prestar atenção, sabe? Eles sentem o cheiro da mãe. Logo, poucas semanas depois que nasceram, eles já reconhecem alguns dados que eles captaram daquele ambiente. Por quê? Porque estão com atenção plena, experimentando, sentindo. Não estão ainda pensando. Pensando precisa de algumas semanas. Só a mente deles está sendo marcada com experiências. E eles vão crescendo neste ambiente. Nós perdemos um pouco essa qualidade de criança, que é aquela que sente. E nós ficamos só naquela que pensa. E nas historinhas que nós construímos para dar conta do mistério que é percorrer o caminho e aonde eu vou me revelar quem eu sou. Então, o mistério é tão assustador, como diz o Saint-Exupéry, que ninguém ousa desobedecer. Me vejo uma fila, eu paro nela. O mistério é grande, tem fila, então deve ser lá que vão responder quem eu sou. O mistério impressionante, eu busco um modelo para imitar. Imito por algum tempo. O mistério é impressionante, ninguém ousa desobedecer. Me fala o que eu tenho que ser, que eu serei. É o que a gente faz uma boa parte da vida. Depois a gente começa a se incomodar com isso. Porque o ser humano é peregrino em busca da verdade de si mesmo. Mindfulness é uma escuta profunda que se faz no silêncio. É um silêncio fecundo que, quando a gente aprende a acalmar a mente, através dessa técnica que eu vou falar para vocês já já, aparece os insights, as vielas que nós não percorremos, aquilo que eu evitei ver, eu vi, mas não vi que vi. E eu deixei, nós seres humanos damos uma derrubadinha na consciência, quando a gente vê alguma coisa que não quer, a gente se escapa do sofrimento, da dor, das contrariedades. Mas uma vez que eu vi, é sábio enfrentar. Porque eu aguento, se eu vi, eu aguento, eu só não acredito que aguento. Uma vez que eu percebi, é melhor eu enfrentar aquilo que eu percebi sem julgamento, acolhendo o que eu vi de mim. Tem um lado sombrio nosso, que é onde o medo mora, que a gente não quer entrar muito em contato com ele. E aquilo que eu fujo costuma ficar grande e vai nos adoecendo, porque vai deixando cada vez mais o céu da nossa alma nubladíssimo.
nubladíssimo pelo desconhecimento, nublado pela falta de consciência, nublado pela falta da luz do conhecimento. Então, mindfulness se dedica a buscar o conhecimento. Conhecimento de quem? De mim mesmo. De como eu olho para a vida. De que ângulo eu olho. E de quantos outros ângulos eu posso olhar que eu não me aventurei a me despreender daquilo que sei para aquilo que ainda não sei. Então, é uma jornada que nós convidamos as pessoas que estão com a gente. Eu vou contar o que aconteceu aí na pandemia. É um convite que a gente faz para as pessoas verem o que elas podem fazer por elas mesmas. Estão convidadas. O que eu posso fazer por mim agora? Dar atenção. Presta atenção em você. Como você está agora? Leva a sua atenção para aquilo que aparece para a sua consciência. Por exemplo, agora eu falando com vocês, presta atenção na sua respiração. Eu, na medida que falei, imediatamente eu levei a minha atenção para o templo da minha alma, o meu corpo. E teve uma parte do meu corpo que eu senti a minha respiração, eu senti. Eu não pensei na minha respiração. Quando eu senti, imediatamente veio cognição, mente. Então, mente e corpo não se separam. Porque na hora que eu falei, senti a minha respiração, eu também percebi minha respiração. Sentir e perceber unidos, conectados, não tem separação. Quando eu levo um susto, imediatamente eu percebo que o meu corpo se contraiu. E eu levo atenção para ele. Ontem a massagista veio aqui, eu tenho cheio de nódulos de tensão aqui. Por quê? Porque o nosso corpo responde, é um corpo de memórias. Memórias de emoções. Emoções estão sediadas no corpo. Então, a minha mente, meu corpo e meu coração estão conectados. Não existe separação destas dimensões. E quando eu tenho acesso a observo, me observo com esta integridade, algo acontece. Eu entro neste silêncio de me observar, algo escapa disso, que eu costumo dizer que é o campo da sabedoria, o campo do eureka, o campo daquela memória que apareceu, aquele cardápio que estava dentro de mim e eu não sabia que tinham aqueles ingredientes. Escapam do controle do ego, do eu idealizado, daquele que eu tenho que ser, se mostra para mim fragmentos daquele que é, não daquele que tem que ser. E às vezes aquele que é está contrário com aquele que deve ser. E naturalmente aparece um julgamento. E no Mindfulness nós aprendemos a olhar para o julgamento. E deixar ele de lado e ser gentil com a gente mesmo e ver o que apareceu para a consciência. E às vezes é aquele pedacinho do nosso coração que a gente jamais queria ver. A tristeza, o medo, as inseguranças, os ciúmes, a vaidade, as inseguranças, as comparações, as competições, o pavor da rejeição. E aparecem esse lado da nossa alma que nós gastamos uma energia imensa para esconder, para manter um ego, uma imagem idealizada. Então tem uma briga entre o que é ideal e o que é real. E quando a gente acolhe o que é real, a gente vai se tornando pouco a pouco ideal, porque a gente vai abrindo mão da perfeição e agradecendo
o caminhante e o eterno aprendiz que nós somos. Humanos, aprendizes, falíveis, imperfeitos, audazes, corajosos, caminhantes, porque abraçamos as nossas dificuldades, enfrentamos as nossas dificuldades. E esta oportunidade, aquilo que ficou deprimido, encontra espaço para se expressar. Aquilo dizem que os estudos da neuroplasticidade dizem que a gente gasta de 20 a 25% da nossa energia e do fluxo sanguíneo é o que o cérebro gasta em estado de relaxamento. Imagina o que ele consome em estado de estresse na briga dessas duas, nessa briga, nesse conflito, nessa contradição que tem na mente. Por que nós trabalhamos em acalmar a mente? Porque a mente é contraditória, ela é ambivalente, ela é difusa, ela é embaçada, ela é distraída. Então, o que nós... É cheia de pensamentos, pensamentos, crenças, julgamentos, fantasias, imagens, e elas estão ali no aquário nebulosas. E a gente, às vezes, nem sabe que nós estamos respondendo a elas, a este conteúdo cativado por nós. Significados, visões de mundo, preconceitos, julgamentos, projeções que a gente faz, que não suporta ver dentro de nós. Falar mal de alguém. Falar mal de alguém faz muito mal para a gente, porque eu me distanciando de mim mesma. E na hora que eu posso perceber que isso está dentro de mim e saiu de mim, eu posso cuidar disso. E posso reconhecer isso. E aí o que eu vou saindo? Recuperando a saúde. A saúde que tem, por exemplo, ao perceber a dor da inveja. Quando eu me reconheço que eu estou me sentindo menos porque eu estou achando que o outro é mais e percebo que eu estou me sentindo menos, pronto, eu entrei no caminho da saúde. Tive consciência da ambivalência que tem na minha mente. Ou eu ou o outro. Puxa, estou depreciando o que eu tenho e supervalorizando a grama do vizinho. E estou no meio de uma floresta. Que bom que eu estou vendo minha floresta. E até podendo admirar e até desejar a grama. Mas eu reconheço o que senti. Na hora que eu reconheço, também tem estudos que mostram isso, que eu reconheço e consigo dar nome, é como se eu circunscrevesse a anarquia que o impulso da inveja causa na nossa interioridade. O impulso dos ciúmes, das inseguranças. Na hora que eu consigo nomear, é como se eu desse um abraço em mim mesmo de reconhecer que aquilo povoa no meu coração e que eu posso aguentar também. E aí, não tem como não ver de outro ângulo. Eu só posso invejar o que eu admiro. Se eu não admiro, não invejo. Bom, isso não é o assunto. O assunto é como é bom se conhecer. Quem eu sou? Por que eu sofro tanto? Como eu sofro? Esse contato que a gente faz de autoconhecimento, nós, eu e a Ana, batalhamos nisso de desmistificar as caricaturas idealizadas. Vamos entrar em contato com o silêncio. Vamos ver o quanto é bom eu me perceber por inteira. E o que a gente convida as pessoas, nos nossos encontros, a gente convida as pessoas a fazerem este encontro com aquilo que acontece dentro delas, e mais. E ainda se sentir aceitas, seguras, de poder até expressar, compartilhar da sua própria dor. E se reconhecer aceito ali, sem julgamento. Sem ninguém, é uma escuta passiva, né? A meditação mindfulness é uma escuta profunda,
para além das minhas concepções. Você não fica escutando a pessoa a partir do que você pensa. É atenção plena, aberta para aquilo que acontece naquele momento, ao fato tal como ele ocorre. Por que passiva? Porque não tem um sujeito interferindo no interlocutor que fala. Só interessa o interlocutor poder escutar o que ele fala. Não quem escuta, mas o próprio pessoa que fala chegar até a escuta do que ela fala que tem sentido para ela. Isso é autoconhecimento. Como o que eu falo pode me levar até mim mesmo? Como isso que eu sinto, que eu penso, né? Sentir, pensar, sentir de sensação. Pensar é como eu compreendo, como eu percebo, como eu falo, que conceito eu tenho sobre aquilo, e coração é o que os meus sentimentos, minhas emoções em relação àquilo que aparece para minha consciência naquele momento. Então, o foco da meditação mindfulness é corpo, sensações. É mente, aquilo que eu percebo. Coração, aquilo que eu sinto em termos de emoções e sentimentos. Eu preciso entender? Não. Eu preciso apenas observar. Silenciar para depois esperar o espaço da sabedoria se apresentar. Porque não são as narrativas que importam, não são as explicações. Esse material é o velho. O novo se apresenta no insight. Se apresenta na surpresa. Na surpresa que a compreensão traz, não a explicação. A explicação nos defende. A compreensão é um clarão que se dá. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento não é teoria, é captar a experiência e a apreciação que aquela experiência me trouxe. Apreciação é degustação. Apreciação é vivência, é experiência, é sentir na carne, na carne e na alma, o que eu falo, o que eu sinto e o que eu penso. Isso é conexão comigo mesmo. Eu digo assim, quando alguém pergunta alguma coisa, a angústia faz a gente responder imediatamente. A sabedoria faz a gente esperar o espaço do silêncio. Faz esperar a palavra aparecer. Fruto da conexão, fruto da fonte. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Ela aparece. Então, quando alguém te faz uma pergunta, no piloto automático que nós vivemos, a gente imediatamente responde. A gente não dá muito espaço. Às vezes, a gente precisa de alguns dias para aquela interrogação que aconteceu na nossa busca, no nosso caminhar. Aquela pergunta se fez, aquela questão se abriu, nosso coração se estabilizou, ótimo, sair da zona de conforto, onde tem interrogação tem crescimento, onde tem interrogação tem caminhar, onde tem dúvida tem vida, porque quem tem certeza está morto, está preso nas suas crenças. E na hora que eu suporto a interrogação, eu entrei no caminho do aprendiz. E às vezes eu espero alguns dias, e às vezes dormindo. O sonho me traz a resposta. Um insight no meio do trânsito, Eureka, resolvi aquela questão. Mas para isso eu preciso aprender a viver mindfulness. O que é viver mindfulness? É descobrir a fecundidade que tem no silêncio, não no falatório das narrativas. As nossas narrativas é um radinho que está um tempo todo dando as nossas razões
que a nossa razão desconhece. As nossas narrativas nos afastam das nossas verdadeiras razões. As nossas narrativas são respostas dadas pela nossa sobrevivência, pelos nossos medos, que nós podemos falar num outro momento, que hoje é mindfulness. Então, nós podemos... O que o sábio faz? Ele se interroga em busca de quê? Isso está na filosofia e nos povos mais antigos. Na busca da verdade. O que é a verdade? A verdade é da ordem do conhecimento teórico? Não. A verdade é da ordem da experiência. É da ordem da abertura, do insight, do novo, daquilo que surge, que não é explicação, é iluminação, é insight, é o caminho, é o caminho que eu perco. Quem eu sou? Não sei, é sendo que eu vou saber quem eu sou. Tudo isso que eu acabei de descrever que a gente sente é vivendo, experimentando que eu vou saber que tenho. Quem você é? Não sei. Aquela que é. E como que eu vou descobrir isso? Dando atenção para aquilo, para o momento presente. Eu falo para as pessoas, para muitas pessoas, dá atenção para onde você olha, dá atenção para onde você para na revista, dá atenção que você olha na vitrine. Naquele momento você está dando uma atenção no piloto automático, mergulha na sua atenção. Nossa, como isso me chamou a atenção. E dá mais atenção. Dá uma atenção para além do nível da superficialidade. Fica lá contemplando. E na contemplação, pode ser que a palavra apareça. O que é o piloto automático que a gente trabalha no Mindfulness? 48% do tempo da nossa atenção é no piloto automático. Nós estamos na vida sem consciência de onde nós estamos. Quantas vezes a gente chega de um bairro para o outro e não sabe como chegou? Mães que estão me ouvindo, quantas vezes as crianças falam conosco e nós damos atenção para elas pela metade? Pela metade a gente responde no automático, pega isso, pega aquilo. E às vezes a atenção não é responder o que ele está perguntando, ele está só querendo ser reconhecido com o seu olhar. Ele só quer saber, às vezes, que você percebeu que ele está ali, porque a criança precisa desse reconhecimento. Atenção no dia a dia, no cotidiano, garanto. E quando a gente começa a dar esse nível de tensão, aparece um dos radicais da sabedoria, que é o sabor, não só o saber. Atenção plena é viver com saber que o autoconhecimento e o conhecimento traz, mas sem saborear não tem valor. Porque saborear é sentir. É os 5 órgãos do sentido na sua expressão plena. É quando a gente escuta a verdadeira palavra no silêncio. É aquele olhar que me abençoa, aquele olhar que olha, vê e abençoa. É muito mais que 1000 palavras. Isto, os bebês, quando se sentem olhados, eles constroem a noção do eu a partir deste. Maria Laura, em homenagem a você, a partir deste encontro, a personalidade humana se forma na atenção, não no olhar vago que uma mãe dá, mas no encontro do olhar com o filho, instaura nessa alma a possibilidade de amar. Porque se sentiu amado. No encontro de uma mãe não que vê, mas que olha. Que olha profundamente. E que naquela troca de olhar
esse filhote de homem acalma todo seu mistério neste encontro, neste caminho de sucessivos olhares, onde eu me vejo que existo no olhar que me vê. E aí o ser humano se sente amparado. Caminho do encontro para mulheres, formadoras de gerações, educadoras na sua forma de estar na vida. O que é escutar e encontrar-se com alguém? É muito mais que 1000 falatórios. É o silêncio de duas pessoas que se abraçam de verdade, que se encontram com atenção plena, com foco de estar aqui agora. Eu me escapo pela mente, mas depois os estudos também mostram que a partir da terceira semana de treinamento, áreas do cérebro foram modificadas e traços foram marcados com novos caminhos. E eu percebo no cotidiano da vida, quando eu estou no piloto automático, quando uma pessoa está falando e eu estou falando junto, e quando eu me calo para escutar a pessoa com mais atenção. A gente experimenta e identifica a atenção plena como a capacidade de amar a entrega, de capacidade de compaixão, capacidade de empatia, capacidade de bondade amorosa, que é estar no encontro com eu, ou a chance do não eu, porque quem está na minha frente é um outro, que eu me disponho do meu falatório para estar plena, para escutar com 5 órgãos do sentido, com o corpo, com o coração e com a mente, aquele fenômeno que aparece para mim na consciência naquele instante. Então, atenção plena, mindfulness, é aprender a desenvolver o que nós nascemos com 30%, todos nós nascemos com a capacidade atencional, capacidade de prestar atenção. Os outros 70% precisam ser desenvolvidos. Como? Foco, disciplina e resultado. Essa é uma forma. Foco, minha atenção é dispersa. John Kabat-Zinn fez isso com seus pacientes no hospital, enquanto protocolava o manual de treinamento de 8 semanas. Pacientes com dores crônicas, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com depressão, pacientes, enfim. Ele ensinava as pessoas com dor. Cheguei a ver filmes desses. Eu e a Ana estivemos presentes com eles. Tivemos essa experiência de fazer um retiro de um dia inteiro com ele. Depois eu conto uma particularidade daí. Aí ele dizia assim para a pessoa: Fó, leve a sua atenção para essa dor que você está me falando no seu joelho. Presta um pouco mais de atenção. Foca a sua atenção aí. E o paciente levava a atenção lá. Foco, ancora a mente distraída, turbulenta, barulhenta, lameada de falatórios. Pega a sua atenção, deixa a mente aí e leva para a sua dor. Não precisa ficar falando dela, só apenas preste atenção. Intensifica um pouco mais a sua atenção. Ele fazia isso numa meditação. Aí ele pedia um pouco mais. E a pessoa entrava em contato com dores fortes. O clima, corpo, postura, tudo isso interfere. Agora, pega a sua atenção lentamente, lentamente. Vai se despedindo desse lugar do joelho e desce com a sua atenção até a sua mão direita.
o sujeito está com dor no joelho. E aí ele pega a atenção e leva para a mão direita. Como está a sua mão direita? Percebe o volume? O sujeito tirou a atenção do joelho que doía, eu estou dando um exemplo, e levava a atenção suavemente para outra parte do corpo. Atenção, função psicológica, função psíquica. Dor, sensação. E ele está fazendo um exercício com o músculo da atenção. Leva a atenção para outra parte do seu corpo. O que o sujeito fazia com a dor? A dor permanecia, mas ele já estava com a atenção em outra parte do corpo. E o que acontecia? O que era figura passou a ser fundo, a dor no corpo, a dor no joelho. E a figura, que estava a atenção iluminada, era a mão. E por aí ele ia percorrendo o corpo todo. Nós somos capazes de viver com dores inimagináveis. Por quê? Porque integramos ela no todo. Nós passamos a conviver com... Se a gente sutilizar isso, tudo aquilo que se acredita que não pode viver, torna-se cada vez maior e mais a sua mente agitada, difusa e contraditória. Aquilo que eu enfrento, a gente acha que não vai aguentar. A gente acredita que tem muita fragilidade para aguentar. Aquilo que eu fujo fica muito grande. Quando eu encontro, toma a proporção que tem. Eu tenho uma mais resiliência do que eu posso imaginar que tenho. Porque eu já aguento. Eu só nego. Porque a gente nega achando que não vai aguentar algumas dores. Na medida que eu aceito, isso também é outro estudo, atitude mindfulness é só exercitar isso que vocês vão ver resultado. Na medida que eu aceito aquilo que apareceu para minha consciência e não quero mudar, eu não quero que seja diferente, isso é o meu ideal. Eu aceito aquilo que apareceu neste momento. Deixa eu ir. Estou agitada, estou preocupada com a minha agenda. Nossa, aquilo não deu certo. Estou sentindo muita dor nas costas. E eu estou criticando, julgando, queixando. Isso me deixa cada vez mais instável. Na hora que eu descrevo, observo o que sinto, eu me organizo. Porque neste momento que eu observo o que eu sinto, eu estou indo no caminho de aceitar aquilo que aparece para minha consciência. Eu parei de brigar como deve ser para acolher como está sendo. Isso é mindfulness. O que aparece para mim é a consciência aqui e agora. Aceito. Aceitar é parar de brigar com o que é ideal e com o que deveria ser e ver a valentia, que é poder conviver com aquilo que é, com aquilo que se apresenta. Se não tiver julgamento e tiver gentileza, toma a proporção que eu aguento carregar. Nada aparece para o nosso campo se a gente não aguenta carregar. A gente não percebe, não existe. Se apareceu no meu campo, é o que eu costumo dizer, é pista para eu aprender e crescer. Eu fujo, perdi a oportunidade. As oportunidades aparecem pelos caminhos mais inusitados, nas contrariedades e nas experiências de sucesso. Mindfulness é atenção plena, é estar aqui agora, é acalmar, meditar. O que é meditar? É acalmar a mente, é entrar em contato profundo, não superficial. Começa pelo superficial. Como você está se sentindo aqui agora? Como está a sua respiração, sua temperatura, sua postura? O que passou nos seus... A gente faz algumas meditações para a pessoa entrar em contato com as emoções. Onde essas emoções aparecem no seu corpo. Até que a gente pode experimentar a delícia
de um silêncio que se instaura em plenitude. Não é sempre que acontece. Mas quanto mais eu pratico, mais resultados eu obtenho dos quadros de ansiedade. Tradução de ansiedade é medo. Ansiedade é medo. Medo de algo real? Não. Medo, 98% dos nossos medos, que são previsões catastróficas de futuro, pensamentos negativos do que vai acontecer, porque a vida é misteriosa e como nós somos muito controladores, a gente não aguenta ficar com a página em branco. Então, a gente cria um futuro perigoso, aquele que eu temo. Então, 98% do que a minha mente cria de perigo, de medo, 98% não acontecem. É a minha mente que criou. Isso são estudos também. O que eu vou aprender? A lidar com essas previsões catastróficas de futuro que caracterizam os quadros de ansiedade, os transtornos de ansiedade, e vou aprender a observá-los sem me identificar com eles. Sem entrar no... A gente até pode entrar, mas a gente aprendeu a sair porque faz esse exercício e a neuroplasticidade está se dando. Então, eu entro e saio mais rápido, porque percebo que estou sendo conduzida pelas previsões de futuro catastrófico. É o nome do livro do Kabata. Uhum. Né? O nome do livro dele é esse. A Catástrofe Total. Por que catástrofe? Não vai dar certo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se eu não prevenir agora, amanhã vai acontecer aquilo. Tu, cuidado, faz aquilo outro. E as previsões de futuro são uma dificuldade que nós temos de viver no lugar de que a vida é misteriosa. O que vai acontecer amanhã, só vou saber. Eu posso até fazer algumas previsões, mas se eu tiver no presente, eu vou saborear o amanhã. Agora, se eu vou já prevenida com o que foi hoje, que eu estou prevenindo que vai acontecer, muitas vezes eu lido com aquilo que eu criei, não com aquilo que é. Quantas pessoas se relacionam com aquilo que imaginam das outras, não com essa outra que eu me disponho a conhecer. Então, a gente aprender a viver, a reconhecer as previsões catastróficas de futuro, que nós todos fazemos, e diminuindo destes 98%, a gente sabe que 98% são fantasias criadas por nós. Vamos treinar a ficar no silêncio. Não, isso só é uma expectativa. O Kabata diz assim, num dos livros dele, 2 atitudes básicas, não julgamento e sem expectativas. Estou fazendo uma expectativa de futuro perigoso. Observo a expectativa, eles vão chamar isso de observo de fora, e volto para o foco que a minha atenção estava. Por exemplo, estava prestando atenção na respiração. Foco na respiração, na contemplação de uma flor, nos sons do ambiente, o que eu elegi como foco. E aí, isso que atrapalha a mente, eu vou aprendendo a ver, a escutar, observar e me desapegar e voltar para o foco. Isso vai fazendo mudança no córtex cerebral. A área esquerda do cérebro vai sendo mais ativada, porque a área esquerda do cérebro é responsável pelos quadros, estados de felicidade. Também pode ser em outro momento. Então, são outras áreas do cérebro que esse pequeno exercício está fazendo. Quando eu me desprendo da previsão, e isso é sentido no corpo, no coração e na mente, e eu aprendi a observar, me desapegar e levar a atenção para o foco elegido, que pode ser... O foco é sempre onde eu vou levar a minha atenção, para poder acalmar a mente. E o que eu estou fazendo com isso? Mudando os meus padrões sinápticos, criando outros. E esses que já estão
se não são reforçados pela ação, vão enfraquecendo. Porque o que mantém um comportamento é ele ser repetido. O hábito é uma ação que se repete. E na medida que eu me desprendo dos pensamentos negativos que alimentam os estados depressivos, por exemplo, os pensamentos negativos, as cobranças, etc. Depois a gente fala dos sintomas da depressão. Na medida que eu observo, me desapego, eu estou formando outros padrões neurológicos, outros padrões sinápticos. É animador? Muito animador. É medicamentoso? Sim, exercitando o músculo da atenção. Qual é o laboratório? Pratica pelo menos uma vez por dia, 10 minutos. Depois, se você puder fazer mais, faz. Se 10 minutos é muito, faz 1 minuto. Quando alguém te faz uma pergunta e seu coração bate mais forte, lembra que você pode respirar profundo pela barriga e expirar. Você já vai mudar toda a sua neuroquímica em 1, 2 ou 3 respiração. Você está fazendo uma meditação informal para buscar um equilíbrio, que é do caminho do encontro. Saúde tem a ver com harmonia e equilíbrio, que o conhecimento às vezes traz. Percebi a minha instabilidade. Eu, nos últimos tempos, fiz muito isso por acontecimentos da minha vida. Respira fundo, entre uma resposta e outra, e aí eu recupero informalmente. Recupero um pouco de as ondas que estavam grandes, ondas emocionais, diminuem um pouquinho, e eu continuo a estar sem aquele transtorno atabalhoado que as narrativas ditam. No cotidiano da vida. Uma coisa que o Tabata diz nos livros dele, se esses exercícios que a gente faz para buscar equilíbrio em mim mesmo e na minha relação com o outro, primeiro comigo mesmo. Impossível eu fazer algo para alguém sem mim. Eu percebo em mim, reconheço em mim, acolho em mim e abro mão de mim para poder estar com um outro que não eu. Então, o relacionamento, conforme eu vou praticando a busca do equilíbrio, até bioquímico, porque na hora que você respira, você dá uma pausa, você deu uma pausa, inclusive, no seu fluxo bioquímico. Sabe aquele vermelhidão que dá? Você precisa de alguns segundos para sair do caldo da onda das emoções. Ainda você está em turbulência interna, só você sente isso. Mas você aprendeu a se aceitar e acolher sem julgamento. Você se abraça com gentileza. Isso a gente aprende nas aulas, nos cursos que a gente dá. O que é gentileza? O que é cordialidade consigo mesmo? Como abraçar essa turbulência emocional? E a gente vai criando, forjando, lapidando formas de se aguentar, de se suportar, modernamente falando, crescendo na capacidade de ter resiliência consigo mesmo, de abraçar o êxtase, os excessos e as escassez na busca do equilíbrio. Esses dois opostos acontecem conosco sempre. E eu aprendi uma técnica, uma ferramenta, um método de acolher esses dois excessos. Como? Silenciando, observando. Aqui e agora, como eles se dão. E o que acontece nesse momento? Vou buscando um certo equilíbrio entre os opostos. A turbulência da emoção e a ausência de reações, que também são os quadros mais graves de depressão. De alterações do humor. Vamos chamar de alterações do humor. Então, por que mindfulness é uma coisa tão... E eu e a Ana
também trabalhamos muito nessa coisa de desmistificar. Não é uma posição... É a posição ajuda, tem tudo isso. Não é uma posição de paisagem, que eu não sinto nada, pelo contrário. É uma posição onde eu estou porque deve vier. Como? Me desesperando, que há emoção maior que eu acredito que o ser humano sente, o desespero. A primeira virtude que um bebê humano desenvolve é o da esperança, não da expectativa. Quando o ambiente é bom, suficientemente bom, como um autor da minha área diz, esse bebezinho, esse filhote de homens que somos nós com a nossa idade, confia e se entrega que o que está acontecendo vai passar. É passageiro, tudo é passageiro. E que eu aguento. E que vai vir um momento melhor de alívio desse momento. Isso é confiança. Eu me entrego. Eu boio no que está acontecendo. Eu me entrego. Boiar é uma delícia, porque é aceitar e se entregar. E aí eu não afundo. Quem boia sabe disso. E quem não boia, aprende a boiar. Porque quem boia no que sente, acolhe o que sente, não afunda na onda do desespero. Porque desespero é expectativa de ausência de saídas. É falta de direção, falta de propósito. Depois falamos do propósito. Então, o que seria a esperança, a entrega no que aconteceu aqui agora? Nossa, minha dor na coluna. Me entrego a ela, aceito, reconheço, observo, acolho. Ou uma emoção qualquer, mais forte ainda, porque as emoções, às vezes, da ordem do coração são maiores do que a da ordem do corpo. Né? Então, eu aprendo a acolher, eu aprendo a aceitar, eu confio. Na medida que eu vou confiando, eu vou lidando com a expressão máxima do transtorno, que é desespero. Com fé, com entrega. A fé é a entrega no aqui e agora, no presente, no que está acontecendo. Se apareceu no seu campo, é presente precioso. O Oganan, a Pema Chodron, ela diz assim no livro dela, porque meditar para a gente sentar e ter esse encontro. Com quem? Ela não diz isso, vou fazer uma metáfora com ela. Com a pedra preciosa que, enterrada há milhões de anos, não perde o seu brilho e a sua preciosidade. Aonde está essa pedra preciosa? Em mim. A luz que nasci para ser. Isso é propósito. Não é imitando, originalmente me expressando. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo sai na minha palavra. Isso é luz. Isso é verdade. Isso é pedra preciosa. Não perde o seu brilho, não perde a sua luz, não perde o seu valor, embora ficou enterrada por milhões de anos. Vou na tua, tá, Maria Laura? Que ficasse enterrada há 50 anos. 50 anos é a hora de entrar no garimpeiro para viver de verdade e encontrar sua pedra preciosa na verdade de ser quem você nasceu para ser. Espontânea, seja na dor ou na glória, como diz o Almodóvar. Na dor, seja autêntica. Na glória, seja autêntica. Que a autenticidade, como diz o Spinoza, a alegria, potência de expressão. Não tem ser humano que não busca alegria. A alegria é quando eu me expresso na autenticidade, no gesto, no ato de ser quem eu sou. Quando a gente tem um gesto, pode ser até politicamente incorreto, falei um palavrão. Ele é
autêntico, genuíno, ele sai. Na verdade, ele não ofende. Quando você fala para uma criança a verdade, você tem prestígio. Quando você não consegue falar a verdade, porque você não consegue assumir a verdade, você perdeu o prestígio com você mesmo e com o outro. A verdade é o que o ser humano busca, ele é peregrino, ele não resgata a saúde enquanto ele não se encontrar com a verdade. O que te dói? O pé. Faz de conta que não dói. Faz de conta de mentirinha. Dizem que o demônio é o pai da mentira, e é. Porque a verdade, seja o que for, ela me abre caminhos. A mentira fecha os caminhos. Então, eu acho que eu falei demais, Maria Laura. Janetty, escúchame, nos quedan 4 minutos. Llevamos 54 minutos de live. Como eu falo? Y podría ficar otras 3 horas a más. Ai. O que significa que ya estás convidada para uma segunda live. Tá? Muito... Eu gostaria responder, porque temos 2 ou 3 pessoas que perguntaram e eu acho que corresponde acalmá-las. Una de las preguntas si o mindfulness ajuda em los quadros de ansiedade, que eu acho que você já respondeu. Sim. Como funciona para a fibromialgia? Perguntou uma seguidora. Gostaria de escutar-te. Então, vou até convidar aqui no seu programa, eu e Ana, estamos programadas para um curso que começa agora dia 14, durante 6 quartas-feiras, às 7h30, às 19h30, com 1h30 de duração. Quem quiser pode entrar e depois, se quiser, depois faz a inscrição para as próximas aulas. Fibromialgia é uma dor, assim como os quadros de ansiedade. Olha a palavra ânsia. Ânsia em relação ao que vai acontecer. Em estado de ânsia. Se mindfulness se aplica para isso, claro, eu vou abraçar esse estado de ansiedade para um outro estado que a gente chama de meditativo, que é um estado de consciência dessa ânsia. O que eu trago? Eu acomodo a ânsia na consciência. Quando eu tenho consciência dela, eu abraço e ela acalma. Única coisa que nós temos de precioso é a consciência. O que me liberta? A consciência. É o bem, talvez maior. O Yogananda, para definir o ser humano, perguntaram para ele, o que é o ser humano? Ele respondeu, como um diamante, atrás da capa escura do carvão, o fulgor do diamante. Né? O cara se lapida, então, como aguentar a fibromialgia e quadros de ansiedade? Lapidando o diamante que nós somos. Eu percebo a ânsia, eu sinto a ânsia, eu reconheço, eu observo, eu acomodo, eu carrego, ponho no meu colo. E quando eu ponho no meu colo... 1 minuto e se acaba. 1 minuto. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer a você, quero agradecer a Ana a possibilidade. Eu fiz o curso, eu sofro de dor crônica, para mim foi um divisor de águas. Janetty, eu sou super grata. Para os que perguntaram, a live vai ficar gravada. Depois de isto, ela fica de forma permanente como IGTV. Já está convidada para outra live. Muito obrigada. Ficaríamos horas escutando-te, Janetty. Obrigada a você, a Ana. Obrigada por esta possibilidade de conectarnos, de reconectarnos neste mundo louco que a gente vive. Eu acho que esse é o maior privilégio que nos permite o Mind, conectarnos com nós mesmas. Tudo teu. Muitíssimo obrigada por entrar no caminho do encontro.
Eu e Ana somos profundamente agradecidas por poder estar aí com você neste caminho do encontro. Ai. Posso decirte algo, Janete? Gracias, gracias. Você sabe que eu fiz o curso, você sabe o que para mim significou e eu quis trazê-lo porque eu acho que é uma alternativa para procurar qualidade de vida. Sim, sim. Qualidade de vida, saúde. Se vai cortar em qualquer momento. Muitíssimas graças, Janete. Eu preciso agradecer tantas pessoas que queriam entrar, que falaram que iam entrar, as que não entraram, as que entraram, e que a atenção plena no cotidiano, no ordinário da vida, você vai encontrar o extraordinário que a atenção plena traz, a capacidade de amar pela luz da consciência. Então, é muito bom saber. Linda, 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 linda. Tan amada. Olha todos os recados. Realmente um privilégio de live. Fiquem tranquilos, a live vai ficar gravada. Muito obrigada, Janete. Maria Laura, mais uma vez, um abraço carinhoso para você, com toda a atenção e a gratidão minha e da Ana por você. Tá muito obrigada. Beijo no coração, vai ficar gravada para todas tuas seguidoras y as mías que quieran rever o que no consiguieron ver y desean escucharte. Un beso no coração. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada, Janete. Tchau, tchau. Abraço carinhoso, Maria. Obrigada.